Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: O não e a luta. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Jesus, Mateus 5:37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis. Aqui quem vos fala é Jorge Coelho. E hoje é domingo, dia 20 de dezembro de 2020, faltando 4 dias para o Natal. A partir de agora, vamos dar prosseguimento ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, nos itens 12 a 17. Este capítulo foi batizado por Kardec com a célebre frase retirada do diálogo revelador sobre reencarnação ocorrido entre Jesus e Nicodemos, que era um doutor da lei. Quando Jesus, respondendo ao questionamento de Nicodemos, declara: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é este o título do capítulo que estamos estudando. Não sei se é do conhecimento de vocês, talvez alguém já tenha comentado isto por aqui, mas a obra que estamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, era até pouco tempo, e deve continuar sendo, dentre as 5 obras básicas mais conhecidas da doutrina espírita, a mais vendida. E nós podemos concluir que é a mais lida. O que é, antes de um feito para ser comemorado, um motivo de apreensão.
na medida que o livro que serve de base a toda a argumentação doutrinária, que tira o véu dos ensinamentos da Boa Nova de Jesus, estão expostos no Livro dos Espíritos. Portanto, o mais conveniente é que, antes da leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, se estude o Livro dos Espíritos. Não foi por acaso que a espiritualidade superior, que codificou a doutrina espírita, mandou em primeiro lugar o Livro dos Espíritos e depois o Livro dos Médiuns, e só numa terceira etapa é que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não é obra do acaso, nem foi feito de forma aleatória por Kardec, pelo codificador. Isso é um planejamento dos espíritos codificadores para que nós tivéssemos contato com as obras da codificação na sequência ideal para o melhor aproveitamento de nossa parte da leitura dessas obras, né? Então, é conveniente que primeiro se leia o Livro dos Espíritos para depois podermos tirar o melhor proveito do Livro dos Médiuns e do Evangelho segundo o Espiritismo. Você que agora me ouve e vê, câmera, qual é a câmera? É a câmera 1 ou a 2? É a 2. Então, dá um close aqui na câmera 2, por favor. Você que agora me ouve e me vê, e já leu o Evangelho segundo o Espiritismo e ainda não estudou o Livro dos Espíritos, volte e leia o Livro dos Espíritos. E depois retome a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. E você verá quanta coisa que ficou obscura na primeira leitura será iluminada pelos princípios expostos no Livro dos Espíritos, ampliando significativamente a mensagem de Jesus. Experimente e depois volte aqui para dizer o que você achou. Muito bem. O capítulo 4, conforme aponta o seu título, traz argumentações aos textos bíblicos que fazem referência, algumas bem claras, desde que não tenhamos ideias pré-concebidas, e outras mais sutis sobre a reencarnação. Se observarmos, relembrando os princípios básicos estabelecidos pelos espíritos codificadores para a doutrina espírita, que são a existência de Deus, a sobrevivência da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação, veremos que dos 5 princípios apresentados, o único que difere a doutrina espírita das demais religiões tradicionais é o instituto da reencarnação. Se não, vejamos. Todas as filosofias religiosas partem do princípio da existência de Deus, ou seja, de um ser supremo, superior, criador de todas as coisas. Da mesma forma, em relação à sobrevivência da alma, que caracteriza o espiritualismo, ou seja, a crença que além da matéria existe alguma coisa que sobrevive à morte do corpo. Quanto a este princípio, não há dúvida que serve de base a todas as religiões. Quanto à pluralidade dos mundos habitados, desde o fracasso da teoria do universo geocêntrico, de que a Terra seria o centro do universo, as religiões deixaram este assunto meio de lado, adormecido, e, portanto, não é um ponto de distanciamento para com a doutrina espírita. E, se a ciência em algum momento provar a existência de vida extraterrestre, as religiões não farão resistência, pelo menos aquelas que são sérias e que têm compromisso com a verdade e com a ciência. Em relação à comunicabilidade dos espíritos, todas as religiões, mesmo que de forma restrita, aceitam e ensinam esta possibilidade, considerando, de forma restrita, como já falei, que só os espíritos inferiores,
personificados pelo diabo, pelo demônio, ou então o Espírito Santo, o Espírito Superior, o Espírito Santo, é que teriam essa possibilidade de se comunicar com o mundo físico. Mas mesmo dessa forma limitada, restrita, as religiões contemplam essa possibilidade de um ser fora do corpo físico, fora da matéria, se comunicar com o mundo material. Desta forma, um ponto central e de diferenciação da doutrina espírita para as religiões ocidentais tradicionais é a reencarnação. É comum, inclusive, ouvirmos argumentos contrários à doutrina espírita que afirmam que a reencarnação não está nos textos bíblicos. Desta forma, o codificador foi buscar na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, textos e afirmações que fazem referência à possibilidade da volta do espírito à vida física, quantas vezes for necessária, o que as religiões orientais e a doutrina espírita denominam como a lei natural ou divina da reencarnação. E é isto que já foi visto nos estudos anteriores deste capítulo e o que vamos continuar vendo, agora com os itens 12 a 17. No item 12, o codificador foi buscar no Velho Testamento, no profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 19, o seguinte. Eu vou ler para vocês o que está aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos, em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Nessa passagem, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo, é explícita a ideia da reencarnação ou das vidas sucessivas. Se não, observemos, vamos refletir, vamos raciocinar. Se o profeta quisesse se referir à vida espiritual, se tivesse pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, ele teria que dizer: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada ainda vivem, e não viverão de novo. Perceberam a diferença? Se ele estivesse se referindo aos espíritos que sobreviveram à morte do corpo, que foi lá que foi executado, né? Se o profeta Isaías estivesse se referindo à vida espiritual daqueles espíritos, ele não poderia dizer que viverão de novo. Ele teria que dizer, ainda vivem. O profeta Isaías não estava se referindo à vida espiritual daqueles que tinham sido executados, mas que aqueles espíritos que naquela existência foram executados voltariam a viver no mundo físico. A isto se dá nos tempos atuais o nome de reencarnação. Além do que, no sentido espiritual, se fosse esta a ideia do profeta Isaías, ou seja, se referir à vida espiritual, essas palavras viverão de novo seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da vida da alma. Ora, a vida do espírito, a partir do momento de sua criação, não sofre interrupções. Ele não pode morrer como espírito para voltar a viver. Nós somos espíritos imortais, tanto quanto estamos na matéria, quando estamos fora do corpo físico, depois da morte deste corpo. Então, nós somos imortais. A gente não pode morrer espiritualmente, né, para depois renascer. Não pode haver uma interrupção na vida da alma, na vida espiritual, né? O texto de Isaías ainda traz mais uma implicação no sentido da regeneração da alma, pois que contraria, né, o viverão de novo, contraria o dogma das penas eternas, ensinadas pelas próprias religiões. Tem um contrassenso nisso, né? Uma vez que Isaías estabelece, lá o profeta Isaías do Velho Testamento,
tão respeitado, estabelece que todos os que estão mortos viverão. Sendo assim, as penas eternas perdem a significação. Elas não são eternas, porque mesmo aqueles que estivessem submetidos às penas eternas, se elas fossem eternas, eles viverão de novo. Então, elas não são eternas. Muito bem. No item 14, Kardec, além de recorrer ao Velho Testamento, ainda apresenta 3 traduções diferentes para o mesmo texto, mostrando que, apesar das traduções, a ideia central, né, permanece a mesma, ou seja, a ideia das vidas sucessivas permanece a mesma. Eu vou ler para vocês as 3 traduções para o texto de Jó, no capítulo 14, versículos 10 e 14, ou seja, os 3 trechos que eu vou ler são traduções diferentes do mesmo trecho, do mesmo capítulo e do mesmo versículo. Vamos ver então. Item 14. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem viver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Essa é uma tradução, eu vou tentar dizer o nome certo, mas não sei se eu vou conseguir falar como é, tá? Vocês me desculpem, é uma tradução de La Maistre de Sacy. Eu acho que é assim que fala. Uma outra tradução, a segunda. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde ele está? Ou melhor, depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate, até que venha alguma mutação. Agora, essa é uma tradução protestante de Oosterwald. E o terceiro trecho, a terceira tradução. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Essa é uma versão da Igreja Grega. Muito bem. Nas 3 traduções está claramente presente a ideia, o princípio da pluralidade das existências. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, percebemos que a ideia da volta do espírito à vida física, repetidas vezes, era naturalmente aceita por aquelas civilizações. Apenas não sabiam com precisão a lei que regulava os nascimentos, os renascimentos sucessivos. A rigor, né, aquelas civilizações, como não entendiam bem como se daria esse retorno à vida física, eles referiam à ressurreição com a ideia de reencarnação. Nesta passagem, a interpretação corrente nos meios religiosos da regeneração ou de uma nova vida pela água do batismo, que é uma das interpretações que se dá, que essa questão do viver de novo, de nova vida, seria uma nova vida que seria dada a partir do momento do batismo, que quando a pessoa é batizada, ela ganha uma nova vida, ela vai ter uma vida nova, enfim. Essa ideia não encontra apoio nessas passagens de Jó. Ela não encontra apoio, uma vez que Jó não poderia fazer referência ao batismo, a essa possibilidade do batismo, porque ele não conhecia essa prática, tendo em vista que a prática do batismo foi instituída por João Batista, primo de Jesus, que nasceu 2 anos antes do nascimento de Jesus, ou seja, 2 anos antes de Cristo. E Jó nasceu 1931 anos antes do Cristo, antes de Jesus, o que o separa de João Batista quase 2 milênios. Na tradução de Sacy, questiona o profeta: tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? Ora, a ideia de morrer uma vez e de reviver implica necessariamente a de morrer e reviver muitas vezes. Na versão da Igreja Grega, a reencarnação aparece de forma ainda mais contundente e explícita.
na afirmação de Jó: acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Ou dizendo de forma direta, voltarei à existência terrestre. Isto é tão claro, comenta Kardec, como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela retornarei. Se na tradução de Sassi para o trecho "nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha existência, espero que se dê a minha mutação", o profeta refere-se à luta que sustenta contra as misérias da vida e espera a sua mutação, ou seja, se resigna diante das lutas. Na versão da igreja grega, fica claro que o esperarei a que se refere Jó aplica-se a uma nova existência no corpo físico. Vejamos a tradução da igreja grega: quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porque a ela voltarei. É interessante também, ou seja, quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei, ou seja, voltarei a uma existência física, à vida física. É interessante também notar que o profeta se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência física da outra, e diz que lá, ou seja, na erraticidade, como ensinam os espíritos codificadores, aguardará o momento de voltar, de reencarnar em um novo corpo físico. Interessante isso, né? Jó fala da espera, né? desse espaço de tempo entre uma encarnação e outra, esperando a nova oportunidade para viver na vida física, para retornar à vida física. Como disse ainda há pouco, não há como duvidar que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais do povo judeu. Porque Jesus, no Novo Testamento, ponto este, né, era um ponto fundamental na crença do povo judeu. Ponto este que Jesus, no Novo Testamento, e os profetas que o antecederam, confirmaram formalmente. De onde segue, esclarece Kardec, que negar a reencarnação é negar as palavras do próprio Cristo. E continua o codificador: um dia, porém, suas palavras, ou seja, as palavras do Cristo, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a este aspecto, ou seja, quanto ao aspecto das vidas sucessivas, da reencarnação, bem como em relação a muitos outros aspectos da doutrina e dos ensinamentos de Jesus que ainda são distorcidos, mal interpretados ou mal compreendidos pela humanidade terrena. Encerrando, eu peço licença a vocês para ler na íntegra o item 17, para que fiquemos com a clareza e a precisão das palavras do codificador, comentando a autoridade filosófica da lei da reencarnação. Diz o codificador no item 17, vamos lá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Item 17, palavras do codificador. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, prestem bem atenção, meus irmãos, olha o que o codificador diz. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, ou seja, quando observamos os efeitos, precisamos remontar as causas, buscar as causas que levaram aqueles efeitos. Então, quando se remonta dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta. O mundo necessita do entendimento das pessoas a respeito da reencarnação.
A humanidade precisa compreender essa lei e aceitá-la, porque aí sim as coisas podem começar a se modificar, a se transformar. Então, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, incompreensíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, a razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio, ou seja, está na reencarnação, a chave que lhes restituirá o sentido. Viram, meus irmãos? A lógica, a precisão do comentário do codificador, que não deixa dúvidas. Não deixa dúvida nenhuma, meus irmãos e minhas irmãs. Só a reencarnação é capaz de colocar ordem no aparente caos em que muitas vezes nos sentimos mergulhados nas injustiças e acontecimentos para os quais não encontramos justificativas na vida presente. Eu costumo dizer que se alguém me apresentar uma teoria, uma ideia ou uma lei que explique melhor as anomalias da vida do que a reencarnação, que eu estou pronto a abandonar a ideia da reencarnação, o princípio da reencarnação, e abraçar esta nova teoria. Se me apresentar uma teoria melhor, tudo bem, que explique as anomalias da vida, as aparentes injustiças, eu estou pronto a abandonar a ideia da reencarnação e assumir essa nova teoria. Mas, meus irmãos e irmãs, a reencarnação tem uma particularidade que incomoda muito, e incomoda muita gente, e por isso é tão combatida. A lei da reencarnação, além de abrir a possibilidade, por exemplo, do rico voltar em outra encarnação pobre, ou um espírito que esteve encarnado no gênero masculino poder voltar em outra encarnação no gênero feminino, como uma mulher, e etc. E outras tantas questões que inquietam as pessoas que não querem, pelos seus preconceitos, pelos seus valores, né, se colocarem naquela posição. A reencarnação ainda devolve a cada um de nós o poder da salvação. E isso é uma coisa muito séria, muito importante em relação às outras religiões. Com a reencarnação, onde cada um trabalha para o seu próprio progresso espiritual, ninguém salva ninguém. Não existem salvadores e nem escolhidos ou ungidos. Nem o presidente da casa espírita, ou o médium famoso, ou o líder de tal ou qual religião tem poder para salvar ninguém. Somos nós que nos salvamos, a nós mesmos, do estado de ignorância e imperfeição. Este poder de nos salvar não pertence a mais ninguém, só a nós mesmos. Somos nós que nos salvamos. E quando estamos conscientes desta verdade, quando temos certeza disso, deixamos de ser manipulados, deixamos de servir às causas alheias e nos tornamos livres. Livres, mas também mais responsáveis por nossas escolhas e omissões. É claro que os que se locupletam com a ignorância e o medo para a manutenção do poder, e ninguém está disposto a abrir mão do poder, que a si mesmo atribuíram, lutam para manter a influência que exercem sobre os seus seguidores. Mas a morte, que opera a substituição dos seres, se encarregará
e se encarrega da renovação necessária. E a transformação vai acontecendo, pouco a pouco, em concordância com a lei divina do progresso. Estamos chegando ao fim do nosso encontro e, como sempre, queria agradecer a paciência e a boa vontade dos que estão me assistindo, dos que estão assistindo este esforço de divulgação e estudo da doutrina espírita por meios remotos. Alguns companheiros do Jeff já perceberam que há sempre uma mensagem subreptícia nas cores das camisas que eu uso para fazer os estudos. Eu já usei camisa rosa, eu já usei camisa branca, eu já usei camisa azul e hoje eu estou usando uma camisa verde. E isso não é por acaso. Na convenção humana, a cor verde está ligada à esperança. E a esperança, meus irmãos e irmãs, é um sentimento exclusivamente humano, pois que Deus não pode ter esperança. Deus só pode ter certeza. Deus não tem esperança de que alcançaremos a condição de espíritos puros. Ele tem certeza que chegaremos à pureza espiritual. E a minha esperança, meus irmãos, simbolizada aqui na minha camisa verde, a minha esperança para o Natal que se aproxima e o novo ano que marcará o calendário humano é que boa parte da humanidade, pensar no todo ainda é uma utopia, mas que boa parte da humanidade tenha aproveitado as oportunidades que este ano tão difícil e inusitado nos proporcionou de reflexões e de progresso espiritual para que possamos construir um futuro melhor. Me despeço, desejando a todos muita paz e saúde, com a singeleza destes versos intitulados Balancete, e que eu deixo aqui para vocês me permitam ler, e que eu deixo aqui para vocês como uma mensagem de Natal. O título do verso do poema é Balancete. E diz assim: a vida é uma escola e cada ano uma lição. Neste aprendemos o valor da paciência e a importância da solidão. Como não há mal que nunca se acabe, nem bem que sempre dure, que o Natal traga a cura do corpo, mas que antes a alma se cure. Que o ano novo se apresente como oportunidade bendita e, olhando para a frente, esqueçamos toda a desdita. Obrigado, meus irmãos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.